Aleluia. É motivo de alegria para nós. Aleluia. Santo de Israel. Abra sua Bíblia neste momento. Em 1 Samuel, capítulo 30. Quero estar justificando aqui. O pastor está mais quietinho nessa noite, né? Ele está passando por um procedimento odontológico bastante difícil, bastante complexo, bastante invasivo. E por alguns dias ele vai ter que ficar de molho, vai ter que colocar as barbas de molho, né? Vai ter que ficar quietinho. Imagina o quão difícil seja para ele, mas é um processo, é uma fase, é um momento, e nós estamos aqui, né, para fazer com a vontade do Senhor se cumpra. Sabemos que é uma missão difícil, né? O Senhor tem usado esses vasos novos nas suas mãos. Cada um fazendo um pouquinho, fica leve para todo mundo. Então que nós possamos estar orando também pela vida do nosso pastor, para que seja menos difícil possível. Amém? Também lembrando que no próximo domingo teremos culto de Santa Ceia, com confraternização. Então vamos à palavra do Senhor, 1 Samuel, de capítulo 30. Diz assim: Davi destrói os amalequitas. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo. E foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor: Perseguirei a esta tropa? Irei alcançá-la? E respondeu o Senhor: Persegue, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Partiu Davi e ele, os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Até aqui oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada vida que aqui está, por mais este culto, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus, nessa noite, aquilo que precisamos ouvir, Pai. Faz-nos entender, Senhor, o teu querer e a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, tens toda a liberdade em nosso meio. Move as coisas de lugar se assim for necessário, nos constrange se assim for necessário. Mas que a palavra do Senhor não venha voltar vazia, antes venha dar os frutos pela qual ela foi enviada, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, crendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração essa semana para estar ministrando, fala deste momento que Davi está fugindo de Saul. E ele então está no meio dos filisteus. E ele vai a essa guerra, a essa batalha. Mas nós vimos que ele está indo para agradar ao rei, o rei Aques. Porque em momento nenhum Deus pediu a ele. Em momento nenhum você não vai ver ele consultando a Deus.
sendo que Davi sempre consultara a Deus. Teve poucos momentos na Bíblia que você vai ver que Davi fez algo do qual ele não consultou a Deus antes. Mas uma coisa é certa, sempre que ele fez algo da qual ele não consultou a Deus antes, deu ruim. Quando ele fez o censo, quando ele foi contar ao povo, aquilo foi ruim aos olhos de Deus. Aquilo demonstrava como se ele estava colocando a sua confiança em homens, não mais em Deus. Quando ele leva aquela arca da aliança em um carro novo, aquilo foi mal aos olhos de Deus, porque a arca tinha de ser levada nos ombros. Então você vai ver que todas as vezes que Davi faz algo do qual ele não consulta a Deus, as coisas não saem, a consequência vem e as coisas não saem como era para sair. E não é diferente em nossas vidas. E aqui neste momento Davi vai a uma guerra, a uma batalha que ele não precisava ir. Ele está comprando uma briga que não era dele. Ele não precisava ir. Mas ele decide ir para agradar o rei, para agradar o homem. E quantas das vezes nós entramos em batalhas que não são nossas? E quantas das vezes nós entramos em guerras que não são nossas? Por não consultar a Deus, por não pedir a Deus a direção e a vontade dEle. E quando a consequência chega aí, então a gente diz, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí Deus diz, mas não era, eu não queria que você passasse por isso. Eu não queria que você padecesse dessa forma. Não era necessário todo esse desgaste, não era necessário você estar passando por essa situação. E a consequência ela é implacável, a consequência vem em nossas vidas. Assim como veio na vida de Davi, assim como veio na vida de muitos homens de Deus, a consequência vem também para nós. Quando nós não consultamos a Deus, quando nós tomamos um caminho, Deus fala, não vai por ali, não faz isso, e a gente teima e diz, eu vou ver o que vai dar. A consequência vem. Por mais que a gente possa se arrepender depois, pedir perdão, a consequência ela vai vir do mesmo jeito. Não tem como livrar da consequência. E essa batalha, Davi então não precisava batalhar, mas assim ele quis fazer. E a Bíblia vai nos dizer que havia com ele 600 homens. 600 homens. 600 homens de guerra, que representavam ali 600 famílias. Entenda uma coisa, nunca é apenas sobre você. O mundo hoje está muito egoísta, as pessoas pensam, o que importa é eu ser feliz. Ei, não é sobre você. Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, Abraão, sê tu uma bênção. Você vai ser uma bênção na vida dos demais. Você vai ser uma bênção na vida da tua família, da tua parentela e da tua descendência. Não tem apenas a ver com você. Aleluia. E aqueles 600 homens então pagaram também um preço pela falha de Davi, pelo erro de Davi. Eles também pagaram um preço. Eles também sofreram a consequência. Assim como aqueles homens no barco, quando Jonas entra naquele barco em desobediência, aqueles homens também pagaram um preço mesmo sem ter culpa. Entenda uma coisa, não é apenas sobre você. E aqueles 600 homens então também padeceram, também sofreram. E você, às vezes a gente se pega assim como Asaf, no Salmo 73, dizendo assim, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, quase que os meus pés se desviaram, porque eles não têm aperto nem na sua morte. Parece que o crente, quando ele desobedece, parece que no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, a consequência já bate na porta. A consequência já vem. E você olha às vezes para a vida do ímpio e diz, nossa, mas ele faz tudo errado, ele engana os outros, ele mente, ele trai, ele faz tudo errado. E parece que a vida dele vai de bem a melhor, parece que nada acontece. Assim como Asaf viu dessa forma.
Mas ele diz assim: mas quando eu entrei no teu santuário, eu pude ver então o fim deles. Entenda uma coisa, a nossa vida é assim como um cartão de crédito. Pode ir gastando, pode ir fazendo, pode ir comprando, mas um dia a conta vai vir. Tanto para o crente quanto para o ímpio, a conta vai chegar na porta. E talvez seja no final da vida. Entenda uma coisa, que a nossa vida nessa terra é 70, 80 anos, 90, 100. Mas depois tem uma eternidade, aleluia. Tem uma eternidade que não se compara a esses poucos anos que nós vivemos aqui. Então faça nos dias de hoje, para essa eternidade. Junte tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não consome, onde os ladrões não roubam, não minam. E não fique tão agarrado nessa terra, porque aqui passa rápido demais a nossa vida, como um vapor que aparece e logo se desvanece, logo some. E então você vai ver na vida, assim, na vida do crente, parece que a consequência chega, a porta se fecha no mesmo dia. Entenda uma coisa, tem portas que o Senhor fecha que é para nos guardar, que é para nossa proteção. Nem toda porta fechada é um não de Deus, não é para o nosso mal. Assim como muitas das vezes a gente vê o perigo aqui na frente dos nossos filhos e diz: não, tu não vai, tu não vai, tu não vai fazer, porque a gente já sabe aonde vai dar aquilo. Imagina Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas, aleluia. Com trabalho Ele tem para nos guardar, para fechar muitas das vezes portas, por amor a nós, porque Ele não quer que nós soframos a consequência. Mas nós temos o livre-arbítrio, e muitas das vezes vamos contra a vontade dEle. Agimos assim como Davi na desobediência, sem pedir direcionamento, e pagamos também o preço. E Davi, neste momento, ele está ali com 600 homens de guerra. E no versículo de número 2 diz: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram no seu caminho. Levaram a família, as mulheres de Davi, as duas mulheres, e levaram também as mulheres, os filhos e filhas daqueles soldados. Levaram cativos. E no versículo de número 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Você imagina o cenário daqueles homens chegando ali, na sua casa, na sua cidade novamente, e ver a cidade toda incendiada. E ali não tinha mais mulher, não tinha mais os filhos, as filhas, os animais, nada, mais nada, era só cinzas. E você imagina o coração daqueles homens diante dessa cena. E então eu vejo nesse texto que o diabo, por mais que eram homens fortes, homens truculentos, homens de guerra, homens violentos, o diabo então ele encontra o ponto fraco daqueles homens, que era a sua família. Porque o ponto fraco de qualquer homem é a sua família, é a sua esposa e seus filhos. E ele encontra então o ponto fraco, e é nisso que ele trabalha, e é nisso que ele luta. E nós vimos nesse texto que aqueles homens então choraram até não ter mais força para chorar. Imagina o cenário. Eles não choraram até que foram consolados, eles não choraram até que tiveram uma resposta, não. Eles choraram até não ter mais lágrimas. Eles choraram até não ter mais forças para chorar. E o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Ele não tem misericórdia de ninguém. Se ele puder entrar numa família e destruir, é isso que ele vai fazer. Então,
ele nos fala nesse versículo. Por isso, a necessidade de nós termos uma vida com Deus. Por isso que o pastor bate sempre nessa tecla, está sempre, praticamente todo culto, falando disso. Falando de oração, de intimidade com Deus, de buscar direcionamento. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, buscar em Deus, buscar nele, porque ele responde, aleluia. Ele fala e ele responde. Basta tão somente nós buscarmos nele. E esses homens pagaram este preço tão alto, porque Davi, por um momento, um homem segundo o coração de Deus, que foi o próprio Deus que falou isso, não assim como João, que ele disse que ele era amado do Senhor, não assim como Moisés, que ele disse que o menino era formoso, por isso foi escolhido. Foi o próprio Deus que falou que Davi, achei um homem segundo o meu coração. Mas neste momento ele não busca a direção de Deus e faz aquilo que ele acha que deveria ser feito, aquilo que ele está fazendo certo. E quantas das vezes a gente vai por esse caminho e toma decisões achando, não, mas isso é o certo, sem consultar a Deus. E não era aquilo que Deus queria para nós. Por mais que pudesse ser o certo a ser feito naquele momento, mas Deus tinha outras estratégias, Deus queria fazer de outra forma. E assim Davi foi. E esses homens pagam então este preço. E no versículo de número 6 diz assim que Davi muito se angustiou porque o povo falava em lhe apedrejar. Quando tudo está difícil, quando as pessoas começam a agir na emoção, elas perdem a razão. Por quê? Apedrejar Davi não ia trazer seus familiares de volta, ia apenas apontar um culpado. Não, o culpado foi ele. Por isso nós matamos ele, pronto. Mas não ia trazer de volta as suas famílias. E assim, muitas das vezes, dentro de um relacionamento, o casal fica um procurando o culpado da situação que está vivendo. Por que nós estamos passando por isso? É porque você faz isso, é porque você faz aquilo, é porque você faz aquele outro. Agindo muitas das vezes apenas com a emoção e não com a razão. E a emoção, ela vem do coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é incorrigível. Por isso, em meio a uma situação difícil, busque direção no Senhor. Como foi falado na palavra dessa noite, a palavra que a irmã Cailane leu. Se fortaleça no Senhor. É dele que vem a nossa força, aleluia. É dele que vai vir estratégias para solucionar aquilo que nós estamos vivendo, o problema que nós estamos enfrentando. Não adianta ficar lutando, procurando um culpado dentro do relacionamento, dentro da família, por aquilo que está acontecendo. O povo só procurou um culpado. Nós temos que culpar alguém por isso que aconteceu. Mas enquanto o povo procurava alguém que seria o culpado, a Bíblia vai nos dizer que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Aleluia. 600 homens não buscaram a Deus. Apenas choraram, se lamentaram, culparam a Davi. Pensaram como que eles iam fazer para punir Davi pelo que o Davi fez. Mas Davi não. Davi se fortalece no Senhor. É isso que nós temos que fazer quando parece que tudo se acaba. Quando parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, se fortaleça no Senhor. Aleluia. Quando parece que não tem mais saída, se fortaleça no Senhor. É dele que vem a nossa força. É dele que vem o nosso direcionamento. Ele vai te dar estratégias para você vencer. Ele vai acalmar, aquietar o teu coração. Ele vai fazer com que você enxergue com mais clareza. Quantas das vezes a gente sofre e padece por lutas que não são nossas e que nós não vamos conseguir mudar.
Eu, no começo do ministério, até pouco tempo atrás, eu sempre pegava muito as lutas das pessoas para mim e sofria e padecia com aquilo. Muitas das vezes conversava e aconselhava e via que a pessoa não estava nem aí. Ela não se ajudava. Ela não queria, na verdade, ajuda, ela queria alguém que bajulasse, alguém que dissesse: meu Deus, mas como tu sofres, como a tua família, o que eles fazem contigo? Mas quando eu comecei a entender, o pastor me fez enxergar isso, que eu precisava muitas das vezes confrontar e fazer com que a pessoa enxergasse que, na verdade, não era todos os demais que estavam errados, mas era ela. E eu comecei a confrontar algumas pessoas e dizer: não, mas calma, vamos começar do início. Aí a pessoa me excluía, me afastava, porque ela não queria o confronto da verdade. Ela queria um conforto, uma bajulação, que dissesse: você é um coitadinho mesmo, uma coitadinha mesmo. Então, comprava guerras, comprava batalhas, sofria, padecia, às vezes deixava de comer, deixava de dormir por coisas que eu não tinha o poder de resolver. Aí o pastor dizia para mim: você precisa aconselhar, você precisa orar, interceder por ela. Mas, mais do que isso, a gente não pode fazer, porque as pessoas têm o livre-arbítrio de tomar decisões e muitas das vezes elas não querem que a vida mude, elas querem continuar assim, só querem uma aprovação. E então eu entendi isso estava me consumindo. E depois de um tempo eu passei a ver que isso estava me consumindo. Tu entrar em guerras, em batalhas que você não tem poder de mudar. Só Deus pode fazer. E a pessoa, se ela realmente quiser mudar, quiser tomar uma atitude diferente. E aqueles homens estavam ali com Davi e padeceram pela decisão errada dele, pela consequência daquilo que ele decidiu sem consultar a Deus. E assim, muitas das vezes, é dentro de uma casa, é dentro de uma família, é dentro de um relacionamento. Mas Davi, então, nesse momento, ele procura se fortalecer no Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ele busca se fortalecer em Deus. E então, versículo 7, disse Davi a Abiatar, sacerdote: traze-me aqui a estola sacerdotal. Aleluia. Davi se prepara para entrar na presença do Senhor. Ele não vai de qualquer jeito, aleluia. Ele coloca então a roupa de sacerdote. Aleluia. É assim, muitas das vezes, nós temos que nos posicionar dentro da nossa casa, da nossa família. Homens têm que se posicionar, colocar, vestir a roupa de sacerdote da casa. Aleluia, e lutar pela sua família, interceder pela sua família, brigar pela sua família, para que Deus possa estar guardando. Assim fez Davi com aqueles homens. Ele entra na presença e se fortalece em Deus. Ele veste então a estola sacerdotal. Ele se prepara, ele não vai de qualquer jeito. Ele se prepara para entrar na presença de Deus. E quando eu falo de se vestir, eu não estou falando de uma roupa física. Eu estou falando de estar preparado. Estar com uma vida santa perante o Senhor. Para que possa então entrar na presença dEle, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Santificai-vos e buscai ao Senhor, aleluia, para que possa então encontrar Ele. E ele então se santifica, e ele toma aquela posição de sacerdote. Aleluia, sabendo que Deus poderia fazer alguma coisa naquele momento. Então, nós assim, na nossa casa, homens e mulheres, tem momentos que é preciso guerrear. Quem já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra, vai entender o que eu estou falando aqui. Há um momento que precisa se posicionar e dizer: o que está acontecendo aqui, isso aqui não é natural, isso aqui é sobrenatural.
Há uma batalha invisível, mais real. A nossa batalha não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra a potestade, é contra principado. A nossa batalha é espiritual. Nós precisamos das armas espirituais para estar vencendo. Tem coisas acontecendo dentro da tua casa que não é natural, é espiritual. Você precisa se levantar neste momento em oração. Aleluia. Você precisa clamar a Deus e não aceitar o que está acontecendo. Você precisa guerrear, porque o diabo vai lutar sim contra a tua casa, vai lutar sim contra a tua família, porque ele sabe que esse é o teu ponto fraco. Aleluia. Precisamos nos fortalecer no Senhor para lutar, para guerrear. Primeiro, Davi se fortalece no Senhor, ele sabe que a força vinha do Senhor, a força vinha de Deus, e não dele. Por isso que Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração, porque ele buscava em Deus, ele dependia de Deus para tudo. Poucas das vezes você vai ver Davi fazendo algo fora da direção de Deus, sem consultar a Deus. Ele buscava a Deus em tudo. Então, o Senhor, ele tinha essa dependência do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que assim como uma criança pequena depende do papai e da mamãe para tudo, assim também nós não devemos perder essa dependência de Deus. Quando temos que tomar decisões, consultar a Deus, dizer: Deus, eu vou por este caminho, eu faço isso. Isso é agradável ao coração do Pai. Nós, como pais, a gente se alegra quando o filho vem pedir um conselho. O que eu devo fazer? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E muitas das vezes a gente já viveu muito mais que eles, o dobro que eles. Então a gente já sabe o que é o melhor a ser feito. Imagina Deus. Por isso, viva na dependência de Deus. Aleluia. Viva na dependência dele, se fortaleça nele. A tua força vem do Senhor, a tua alegria vem do Senhor. Se fortaleça nele. E assim, da mesma forma, Davi, ele se fortalece no Senhor. Ele busca em Deus. E ele faz perguntas a Deus. No versículo de número 8, Davi pergunta a Deus, consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-la? Davi aqui faz duas perguntas a Deus. Eu vou perseguir? Eu devo perseguir? Eu vou conseguir alcançar eles? E Deus, ele dá três respostas. Deus fala assim: persegue, de certo que alcançarás e libertarás os prisioneiros. Persegue, você vai alcançar. E você vai libertar os prisioneiros. Aqui Deus estava dizendo para Davi: eles estão vivos. Porque quando ele chega e vê aquela cidade queimada e mais ninguém, provavelmente ele pensou que eles foram mortos. Deus está dizendo: eles estão vivos, vai. Você vai alcançar, você vai libertar. Aleluia. E para isso que eu e você fomos chamados. Para lutar pelos nossos, esses que estão cativos pelo diabo. Esses que estão cativos, estão vivendo na escravidão, achando que são livres, mas não são. E o Senhor deseja que nós vamos e lutamos por eles. Aleluia, e eles venham ser libertos. Aí o Senhor se responsabiliza. Mas cabe a mim e a você orar, jejuar, pagar o preço, buscar por esses. Muitas das vezes vamos sofrer sim. Vamos sofrer na nossa própria carne, no corpo físico, assim como diz Paulo: eu me desgasto. Eu me desgasto pelo Evangelho. Muitas das vezes vamos sofrer sim, mas vale a pena, aleluia. O valor de uma alma não tem dinheiro no mundo que possa comprar. Não tem nada no mundo que possa pagar. Foi um preço alto, foi um preço de sangue do nosso amado Jesus Cristo. Por isso vale a pena pagar esse preço, vale a pena buscar. Busque pelos seus, não se conforme
em estar perdendo eles para o mundo, para o inimigo. Não se conforme. Ore, busque por eles, aleluia. E o que for para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Mas nós temos que fazer a nossa parte, aleluia. E então, você entende nesse texto, que muitas das vezes buscamos em Deus, perguntamos para Deus, e Ele faz questão de nos falar mais do que aquilo que nós perguntamos. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam, é para aqueles que querem ter uma vida com intimidade com Ele, querem ter uma vida na presença dEle. Quão maravilhoso é quando o Senhor fala ao nosso coração. Não há nada que se compare. Pessoas podem falar 1000 palavras, muitas das vezes, para te consolar, para te fortalecer. Vem o Senhor e fala uma só. Vem o Senhor e fala assim, não temas, é o suficiente. Vem o Senhor e fala, estou contigo, e é o suficiente. Por isso busque nele, se fortaleça nele. Aleluia. E ele fala aqui então, que ele entrou na presença e perguntou a Deus. E Deus respondeu. E Deus fala muito mais do que aquilo que ele perguntou. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida também. No versículo 10, diz assim, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Entenda uma coisa, nem todo mundo vai ter força para chegar com você até o final. Mas a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Continue perseverando. Orem por esses que ficaram do outro lado do ribeiro e não têm mais força para lutar. Busque por eles. Mais na frente nós vamos ver que os despojos, que eram aquilo que tinha, que eles poderiam levar quando venciam uma batalha. Alguns homens, a Bíblia vai dizer, os filhos, os maus filhos de Belial, eles não queriam repartir com esses 200 homens, porque eles não batalharam junto, então eles não julgavam eles merecedores. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, disse, sim, nós vamos dividir os despojos com eles. Aleluia. O Senhor, Ele espera que nós clamamos por essas vidas que não têm mais força, que ficaram para o lado de lá do ribeiro e não têm mais força para lutar. Nós possamos olhar como Cristo olha, que o amor de Cristo venha estar em nossos corações também por essas vidas que se enfraqueceram na caminhada e não têm mais força para lutar. E Davi então vai com esses 400 homens. Ele luta, e a Bíblia vai dizer no versículo de número 17, e feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filhos, nem filhas, nem os despojos, nada de tudo o que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluia. Nosso Deus é aquele que cuida das coisas pequenas e das coisas grandes. Aleluia. Tudo aquilo que é para ser seu, vai ser seu. Desde que você esteja no centro da vontade dEle, no centro do querer dEle, cumprindo com o propósito, com aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele está cuidando de tudo aquilo que é seu, aleluia. E Ele vai trazer de volta aquilo que for para ser seu. Mas tão somente você precisa estar no centro da vontade dEle. Você precisa estar guerreando, lutando por aqueles que ficaram para trás, por aqueles que não têm mais força. E nós precisamos buscar a Deus, buscar sempre a direção de Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra, estar sempre ligados com Deus, buscando viver uma vida segundo a vontade dEle.
Entenda uma coisa, aquilo que Ele tem para você é muito maior, é muito melhor do que aquilo que você mesmo projetou, sonhou um dia. Que nós possamos viver na dependência dEle, buscando a direção dEle, aquilo que Ele quer para nós. Porque só assim nós vamos vencer as batalhas que se levantam. Só assim Ele vai vir falar aos nossos corações, Ele vai responder. E tudo aquilo que é para ser nosso, Ele vai estar entregando em nossas mãos. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Basta tão somente obedecer a palavra dEle, e as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé nessa noite. Dá, irmão José.